Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre PCIP11, o fundo de papel Middle Risk da Pátria. Esse aqui que é o antigo CVBI11, que é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, os temas de hoje aqui vão ser sobre os possíveis fundos que PCIP11 deve incorporar aqui nos próximos meses, tá? Acredito que ainda no ano de 2026. Depois eu vou comentar um pouco sobre a exposição aqui de PCIP11 ao Grupo Pão de Açúcar. E se souber um tempo, faça alguns comentários rápidos sobre o relatório gerencial. Ok, então começando sobre as incorporações. Olha, uma que eu acredito que esteja não muito longe de acontecer é a de RPRI11, o RBR Prêmio Recebíveis. Então, o processo de aquisição aqui da gestora RBR, ela já está avançada, tá? Então, aqui já é uma etapa que já foi concluída e aqui agora parece que a gente já teve algumas informações aqui. Deixa eu pegar aqui o trecho. Aqui, ó. Eles falam que o relatório do mês de janeiro foi o último à frente da gestão RBR Asset. Então, aqui eles já estão passando aqui os fundos para a pátria. Então, deve ser aqui uma questão de tempo para jogar esse fundo aqui dentro de PCIP11. Outro que existe possibilidade de incorporação é o RBRR11. Ah, Aqui ambos são fundos da RBR. A diferença é que esse daqui seria o high grade deles e esse RPRI seria um fundo mais high yield, né? Dá para ver que de forma bem nítida aqui, ó, IPCA mais 9,28, que é marcado a mercado, vejo que isso é muito mais baixo. Isso aqui já seria IPCA mais 11. E um detalhe, ambos são indexados ao IPCA. Então, algo que reforça também esse caráter que deve ir para PCIP11. PCIP11, lembrando que também é com foco em IPCA. No entanto, o RBRR, o High Grade, aqui eu chutaria que a maior possibilidade é dele ir para HGCR11, tá? Já o RPRI, aqui já não tem nenhuma chance. Aqui realmente é um caráter um pouco mais de risco. Então iria para PC e P11. Já o RBRY11, outro fundo de papel da RBR, esse indexado ao CDI, esse acredito que vai ser mantido, mas vai acontecer apenas a troca do nome. A pátria deve seguir mais ou menos como a Kinea, mantendo fundos IPCA, no caso um high grade e um mais high yield, e também fundo CDI, aquilo teria o RBRY com caráter mais high yield, né, com uma taxa mais elevada. Então, pelo menos quem for cotizar RBRY deve ser poupado aqui dessa cumilança aqui da pátria, né, engolindo todo mundo. Ok, agora aqui então, fechando aqui o RBRR, comentando sobre esse fundo aqui, o RPRI, para quem não conhece ele. Olha, esse aqui é um fundo que eu gosto, tá? Um fundo que eu achava ele bem interessante. Não tem uma liquidez muito elevada, mas a carteira de crédito dele é uma carteira que eu sempre gostei bastante, tá? Não é uma carteira muito diversificada, isso aqui é um ponto negativo, mas aqui os CRs estruturados majoritariamente são ativos do segmento residencial com ativos de originação própria da RBR. E aqui é um ponto de atenção, tá? Um ponto de bastante atenção mesmo. Ah, Aqui são CRIs que foram estruturados pela RBR, mas o time aqui dessa gestora, ele não vai para a pátria, tá? Então aqui é bastante conhecimento que vai ser perdido aqui nesse processo de incorporação. Lembrando que a Pátria é uma gestora, é, na minha opinião, de baixíssima qualidade, tá? Então, aqui, sinceramente, para os cotistas de RPRI, RBRR,
com certeza vai ser algo negativo essa incorporação pela pátria. Além de que já tem muita gente ficando lotado de pátria na carteira por conta de tanta aquisição, né? Não sei, às vezes fico pensando que aquele tal de CAD lá só tá de enfeite, né? Deixando fazer aqui a parte que ela bem entender. Mas, enfim, aqui sobre a carteira desse RPRI que o PCIP11 vai carregar, aqui no CRIs não tem nenhum problema. Aqui talvez um ponto um pouco questionável seja esse FII aqui, ó, FII Casas AAA SP FII, aqui com 6,9% PL. Isso aqui é o antigo CRI CID2 que acabou sendo executar as garantias, e a RBR, que tem um time especializado em desenvolvimento, está tocando aqui o restante das obras. Então, a parcelinha aqui de desenvolvimento dentro de RPRI que deve ir para PC e P11. Ok? Então, essa aqui foi a primeira parte do vídeo, comentando com vocês sobre as próximas incorporações aqui de PC e P11. Ah, sim, só um detalhe adicional. O RPRI ele é negociado com um desconto mais elevado do que o de PC e P11, que o RPRI está com 17% de desconto no momento que estou gravando. Já PC e P11 ele está com desconto de 8%. Então, na teoria, RPRI é uma forma mais barata de se posicionar em PC e P11. Mas tem aquela coisa, né? Geralmente os fundos corporados têm levado ferro nesse processo de corporação. Ok, agora sim vamos fazer alguns comentários sobre a exposição que o fundo possui ao grupo Pão de Açúcar. Então, aqui o que a gente tem que ficar de olho é que são 5,41% nesse FII, renda preferencial GPA, além de outros CRAs aqui também do grupo Pão de Açúcar. Então, aqui a gente tem que o Pão de Açúcar é a principal exposição que o fundo possui, né? E aqui um detalhe, para notar aqui que não se trata de um CRI, mas de um FI. Então, esse aqui não é um FI comum, né? Esse aqui é um fundo imobiliário proprietário. É uma estrutura que eu já via outros fundos criando com a intenção de diminuir os custos, né? Porque quando a gente tem o CRI, a gente tem a figura da securitizadora como intermediário entre o credor, no caso o fundo, e o devedor, né? E esse intermediário tem o custo, né? Então, quando o credor e o devedor eles têm uma boa parceria, eles podem estruturar um fundo imobiliário e diminuir bastante esses custos. Ou então, ou diminuir os custos, ou então o custo ficar aqui para o administrador, né? Provavelmente deve ser aqui a própria pátria, né? Então, é um tipo de malandragem que a intermediação, em vez do custo ir para a securitizadora, vai para a gestora. Mas, enfim, né? Aquelas malandragens para aumentar o patrimônio da sua gestão. Ok, com relação ao nível de risco aqui. Olha, infelizmente o relatório não traz informações adicionais sobre esse fundo. Então, é que nem detalhe as garantias, né? Que NA não se aplica. Mas aqui eu acredito que as garantias seja algo similar ao que acontece lá no Risa Terrax, onde as garantias elas já se encontram em nome do fundo, né? Então aqui ponto bem positivo, já está em nome das garantias aqui e o aluguel deve ser que é utilizado para fazer o pagamento das parcelas de juros. Então, em termos de garantias, com certeza bem fortes, já não tem que passar pelos aqueles trâmites, né? Qualquer coisa é só dar um pé na bunda aqui do pão de açúcar. No entanto, o fundo também tem outras posições aqui ao GPA. Vamos ver. Eu marquei essas exposições. Acho que eu nem marquei, tá? Mas são exposições bem menores. Aqui, ó, mas a gente vai conseguir ver aqui, ó, CRI, TRX, GPA. Então, com relação a esses outros CRIs aqui que o fundo possui exposição. Olha, aqueles ativos que tem aqui, ó, a TRX também,
Acredito que esses vai ser bem tranquilo, tá? Porque na ausência de pagamento do Pão de Açúcar, a minha expectativa é que a TRX ele tire do bolso para pagar as parcelas de juros. Foi isso que aconteceu lá no fundo da Rio Bravo, o TRBL 11, quando os Correios parou de pagar o aluguel. Então, eu tenho expectativa de que esses ativos aqui, o TRX-GPA, a gente tenha o pagamento normalmente. Já esses outros aqui, onde não tem a TRX, aí fico mais na dúvida do que vai acontecer aqui, tá? Não sei se tem algum outro fundo aqui dando cobertura para esses ativos. Ok? Então, pelo menos por enquanto não vejo que motivo para pânico por conta dessa exposição ao grupo Pão de Açúcar. Ok, agora aqui vamos para a terceira e última parte, trazer um pouco das atualizações aqui no relatório mais recente. Ah, olha, quando a gente pensa nos últimos dividendos, eles estão bem fraquinhos, né? Aqui 83, 80 centavos. Então teve uma queda brusca aqui frente a 1,05 que o fundo vinha pagando aqui até mais ou menos o terceiro trimestre de 2025. Mas esse valor aqui, ele era insustentável, tá? Já vinha bastante tempo que eu vinha errando aqui nas minhas previsões de rendimento, até porque o fundo vinha queimando reserva de lucro para pagar isso tudo. Então, agora a gente tem um rendimento mais adequado à realidade, uma realidade onde a gente tem IPCA baixo, um fundo de indexação IPCA, né? E ainda por cima aqui tem, lembra que tem uns pequenos BOs aqui. Pequenos não, né? Um pouquinho grandes. Aqui tem a Cortel, que estava em cadências, mas aqui tinha termo de cadência aqui para acabar, tá? Em dezembro de 2025. Aqui é uma parte que eles falam que essa cadência terminou em dezembro de 2025. Já a SR inverte, lembrando que aqui a gente tem aqui como devedor a Gafisa, né? Gafisa, um lixo completo, dá muito trabalho. Aqui tá, é, não faltava tanto assim para as obras concluírem, mas a Gafisa está com um problema muito grave de liquidez. Lembrando que aqui a gente tem um Nelson Tanuri, né? Esse Tanuri que está envolvido em tudo quanto é rolo que tem por aí. O fundo também tem um CR dos Correios, até estranho que não esteja aparecendo aqui na watchlist. Correios. Então, aqui Correios 0,5 do PL. Esse aqui foi um ativo que foi herdado do PLCR11, né? Mas a sorte aqui é que nesse momento da aquisição, da incorporação, eles compraram aqui esse ativo com bastante desconto, né? Pode ver aqui, ó, taxa de aquisição 18,8%, IPCA mais 18,8%. Ou seja, é comprado com baita de um deságio e sair do Correios, então acabou que veio com uma menor percentual. Olha, com relação a se esse ativo está pagando ou não. Segundo a Banest, em Becri 11, o aquele consta como inadimplente. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês, mas o Clube FI está meio zoado ultimamente. Ah, abriu. Vamos ver aqui. Aqui, o CRI Correios, deixa eu ver se é o mesmo IF. Sim, é o mesmo IF. Aqui o IF é o CPF aqui do CRI, né? Aqui, ó. O CRI Correios permanece efetuando pagamento com atraso, mantendo parcelas pendentes. Até a divulgação desse relatório, permanecem atrasadas parcelas a partir de novembro. Isso aqui foi o relatório de janeiro. Então, tá inadimplente, né? Inadimplente e aqui a pátria tá escondendo o problema aqui para debaixo do tapete. Que notem, é o mesmo aqui o mesmo código da B3 aqui do ativo e a pátria está aqui escondendo o problema, né? A pátria adora fazer isso aqui, ó, o mesmo código da B3. Então, aqui ó, a pátria está escondendo o problema já tem desde novembro de 2025. Já fizeram isso no passado, tá? Eles esconderam aqui o CR Cortel estava dando trabalho aqui, tava tendo waiver atrás de waiver.
Mas o gestor ficava caladinho lá, né? Enfim, de praxe, né? Dar aquela maquiada na situação dos devedores. Ok, então é isso que eu tinha para comentar com vocês sobre PC e P11. Peço like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.